O Porto tem mais um reforço, agora mais um guarda-redes, da Polónia também, como o Bednarek, mas agora é um jogador de 17 anos, ainda menor. Em princípio vai ser para a equipa B ou para ser terceiro guarda-redes. De qualquer forma o Porto continua a contratar o Hubert Charuzzi, acho que é assim que se diz o nome dele. Em princípio vai jogar na equipa sub-19 ou na equipa B do Porto. Tem 1,94 m, 17 anos, está à espera de luz verde da FIFA para poder jogar no Porto, mas já treina. E chega do Slask Cracóvia da Polónia. Também é internacional pelas camadas jovens, sub-17 e sub-16. E já esteve no Borussia Dortmund. Parece que foi um teste, não passou, não ficou lá, mas de qualquer forma já esteve num clube grande da Europa. Mas pronto, vale o que vale, ele assina por 3 anos, parece que não pode fazer um contrato mais longo porque é muito jovem. É o futuro, mas é o Porto a apostar no futuro. E tendo em conta que as contratações do Porto é tudo jovens, a diferença de idades também não está assim tão grande. Claro que para um guarda-redes a idade conta mais. Um guarda-redes de 25, entre 25 e os 30 anos será o guarda-redes que está na idade ideal. Às vezes até mais, portanto, para um guarda-redes é de facto muito jovem. Mas tendo em conta que o Porto está a contratar jogadores de 19 anos para a equipa principal, este guarda-redes não está muito longe de integrar a equipa principal. Mas pronto, como temos o Diogo Costa, o próprio Cláudio Ramos, e a posição do guarda-redes é sempre diferente, é uma posição mais difícil de entrar numa equipa principal. Portanto, em princípio, é mesmo só para jogar na equipa B ou no sub-19. No entanto, não deixa de ser mais uma contratação. O Porto está muito ativo no mercado. E tem essa coincidência de também ser polaco, como o Bednarek. E por falar em dinheiro, o Porto está com... Eu não queria dizer sorte, mas o Porto está a ganhar dinheiro de todas as formas. É impressionante. Agora é a venda do Luís Dias, do Liverpool para o Bayern Munique, que é uma das transferências mais caras do futebol europeu. E agora Luís Dias também rende ao Porto 375 mil euros. Ele foi transferido por 75 milhões e o Porto tem direito a uma parte por ele ter começado a sua carreira na Europa aqui no Porto. É o chamado mecanismo de solidariedade. Há quem seja a favor, há quem seja contra. O que é certo é que hoje em dia é o que está em vigor e o Porto ganha aqui mais 375 mil euros. E aquele saldo, aquela balança de vendas e compras está sempre aqui a equilibrar-se. O Porto arrisca-se a ter um saldo zero, não tem prejuízo nenhum, apesar de ter feito já tantas contratações esta época. Ao que parece, este valor é referente apenas a uma época do Luís Dias no Porto. Ao que parece, este valor é apenas referente a uma época do Luís Dias, quando ele tinha 23 anos. Parece que este mecanismo de solidariedade a partir dos 23 já não conta, então é uma época. No entanto, 375 mil euros. Do nada, quem rejeita isto? Claro que o Barranquilla e penso que é o Júnior, enfim, é um nome assim, de uma equipa colombiana, onde jogou o Luís Dias, também vão receber dinheiro. Mas o Porto recebe aqui também. E nota para um outro valor que o Porto vai receber, esse ainda mais surpreendente e inesperado, é pelo João Félix. O João Félix já correu o mundo, não teve uma carreira de tanto sucesso como se imaginava. Esteve a um passo de ir para o Benfica, vai para o Al Nassr de forma surpreendente e o Porto volta a receber dinheiro agora pelo João Félix, também por esse mecanismo de solidariedade. São mais 300 mil euros por causa desta mudança do João Félix por 30 milhões do Chelsea para o Al Nassr. E atenção que o Porto pode ainda receber mais, porque esta contratação do Al Nassr tem ali muitos objetivos. A contratação pode chegar a 54 milhões de euros e o Porto pode ainda receber mais ali uns milhares, assim, sem fazer nada, digamos assim, graças a este mecanismo de solidariedade. Aqui, eu acho que até faz mais sentido o Porto receber dinheiro. É tudo bem que o João Félix é um ídolo do Benfica, o maior rival do Porto, no entanto, o João Félix jogou no Porto dos 10 aos 17 anos, portanto aqui faz até mais sentido. De facto, foi o Porto que formou o João Félix. Eu acho que este mecanismo de solidariedade foi feito mais a pensar nos clubes pequenos, que eram muito prejudicados, porque formavam os jogadores, depois eles iam para os grandes, e os clubes pequenos não tinham nenhuma compensação por ter formado aquele jogador. No entanto, qualquer clube que forma um jogador beneficia disto, e o Porto, mesmo sendo um clube grande, beneficia. E é um dinheiro que faz falta, no sentido em que o Porto tem agora as finanças mais equilibradas, e tem feito um investimento muito grande no mercado, e assim consegue equilibrar a balança. Para um clube que há pouco tempo estava no fair play financeiro, ter agora estas entradas e estas injeções de capital é impressionante. De facto, o Porto mudou radicalmente essa relação com o dinheiro que entra. E falando de mercado, temos ainda aquela lista de jogadores que eu vos disse que o Porto está a pensar vender. Ainda não vendeu nenhum. O Gruitch, o Namazo, que eu tinha falado que estavam na fila da frente para sair. Mas temos outros nomes, jogadores que chegaram de empréstimo e que não contam para Farioli. É o caso do Baró, o André Franco, que estava no plantel, não chegou de empréstimo, e o Fábio Cardoso, que esse sim chegou de empréstimo. Os três não contam. É interessante como o Anselmi apostou tanto no André Franco. O Anselmi via quase no André Franco um substituto de Fábio Vieira. Talvez por ser pé esquerdo, canhoto também. Enfim, eu acho que a qualidade de um e do outro não tem nada a ver, mas no entanto o Anselmi via como suplente de Fábio Vieira. Parece que o Farioli não tem o Fábio Vieira, mas o Farioli não vê nada no André Franco que seja útil para o Porto.
Eu acho que o André Franco insere-se também nessa categoria que eu tinha dito aqui no vídeo anterior, do Namazi e do Gruitch, porque eu acho que o André Franco também é aquele jogador que já está no Porto há muito tempo, que já perdeu um bocado aquela aura vencedora e que às vezes sair é bom para ele refrescar um pouco a mente, porque ele já está há muito tempo como suplente. É um bocado como o Namazi, ele vai entrando, passa muitos momentos da época sem aparecer, depois aparece em 2, 3 jogos, depois desaparece outra vez, e são muitas épocas assim, há um desgaste emocional e mental que eu acho que realmente é bom vender o André Franco. Temos a notícia de que o Baró está na equipa B, vai voltar para a equipa B, enquanto não tiver clube, ele vem do Basileia, como não conta para a equipa principal, vai ficar na equipa B. Já o Fábio Cardoso está a treinar à parte, ele vem do Al-Ain da Arábia, e está a treinar à parte, portanto não conta mesmo, até porque o Porto já se reforçou muito na defesa, com o Pripich e o Bednarek, de facto o Fábio Cardoso já não tem espaço. O André Franco, fala-se de clubes brasileiros atrás dele. Faz algum sentido, vendo que, por exemplo, o Sérgio Oliveira, que está no Recife, que é um médio também do portista que foi para o Brasil está a investir muito em jogadores e técnicos portugueses, é bem possível que o André Franco vá para o Brasil, é o que se fala. No entanto, também se falava do Gonçalo Borges, e depois o Gonçalo Borges foi para a Holanda. Portanto, pode aqui muita coisa acontecer. Em princípio, o que é certo é que o Porto tem conseguido vender bem estes jogadores, é o caso do Gonçalo Borges, do Otávio e do João Mário. Está a conseguir colocar bem estes jogadores que não contam para o Farioli. Portanto, aqui muita expectativa para saber para onde é que vai o André Franco e por quanto, por qual valor, porque nós já estamos habituados a que o Porto consiga vendê-los bem. Portanto, o Porto continua à procura de uma solução para a saída deles, daí que então esteja a acontecer esta fase 2 da estratégia do Porto no mercado, em que vai tentar recolocar mais estes jogadores excedentários, digamos assim, que não contam para Farioli. O Namazi e o Gruitch não é bem a mesma coisa, porque são aqueles jogadores que, se não houver um bom negócio, não saem e acabam por contar, ficam a dar profundidade ao plantel. Mas estes casos do Fábio Cardoso, do Baró e do André Franco é diferente, porque têm mesmo que sair, não contam mesmo de todo. Portanto, o Porto vai primeiro tentar colocar estes três e depois a possibilidade de colocar o Namazo e o Gruitch e ainda aquela possibilidade de fazer mais alguma transferência milionária com o Diogo Costa ou PP. E até Rodrigo Mora, como eu falei no outro vídeo, muitos de vocês disseram que não acreditam, é sim, é uma possibilidade remota, mas eu não ponho de parte, a cláusula é baixa. Vamos ver se o Rodrigo Mora joga com o Atlético de Madrid, eu estou muito curioso para ver isso. Depois também há situações diferentes, é que o Baró e o Fábio Cardoso têm apenas mais um ano de contrato, ou seja, estão em risco de sair a custo zero. Coisa que ainda não aconteceu com esta direção, portanto acho que eles vão tentar evitar isso a todo custo. O André Franco tem um contrato um pouco mais longo, penso que até 2027, acho que é por aí. Portanto, o André Franco não é tão urgente vender, então talvez a venda do André Franco seja mais vantajosa, seja por um valor maior, vamos ver. Quem já começou a treinar é o Bednarek, esse centralão que vem trazer experiência ao Porto, o tal central experiente que Farioli tanto queria. Ele ontem foi apresentado pelo Jorge Costa. O Porto realmente está a ter muito cuidado na comunicação com os adeptos. Colocar Jorge Costa, que é um antigo defesa central histórico, capitão do Porto, que foi campeão da Europa pelo Porto, e que é um dos símbolos, uma das referências do que é uma defesa a Porto. Ser ele a apresentar o Bednarek e a falar bem dele, a dizer que o Bednarek é um líder, é quase uma passagem de testemunho assim figurativa, não é? Mas é como se fosse uma bênção do Jorge Costa. Isso, em termos de comunicação, isso é excelente. Não sei que efeitos práticos isso vai ter no desempenho do Bednarek, acredito que não tenha muito, mas em termos de comunicação, em termos de imagem que passa do Bednarek para os adeptos e até para o resto do grupo, mostrar que uma lenda do Porto, apesar de estar ligada ao clube e poder ser uma estratégia de comunicação, não deixa de ser uma lenda do Porto, que dá esse respaldo ao Bednarek, dizendo que temos aqui um novo líder. É quase que um líder histórico do Porto a passar o papel de líder para esse atual, para o Bednarek, que acaba de chegar. Portanto, foi uma boa estratégia de comunicação. É assim que eu vejo, como estratégia de comunicação. No entanto, acho que é bom. No mínimo, é bom para os adeptos, para galvanizar mais os adeptos. Acho que também mexe ali qualquer coisa no balneário, dá de facto mais estatuto ao Bednarek e no máximo vamos ver se não faz com que o Bednarek jogue ainda mais, seja realmente esse líder. Pode ser um empurrão que vai torná-lo em definitivo esse líder da defesa. Muita expectativa para ver o Bednarek. Também não sei se ele vai jogar com o Atlético de Madrid. Mais um que eu estou aqui com expectativa para ver como é que ele vai jogar. Depois o Bednarek, enfim, fez aquelas declarações que já são clássicas dos jogadores, nada do outro mundo, nada de muito digno de nota. No entanto, o Bednarek disse que queria ganhar títulos pelo Porto. Enfim, é o normal, mas mostra ambição. Pelo menos há os jogadores estão todos alinhados com esse discurso de ganhar títulos. Claro que no Porto isso é normal, não ressoa assim tanto nos adeptos. No entanto, não podemos esquecer que o Porto vem de uma época em que não ganha nada, ganhou apenas a Supertaça no início da época, de uma época complicada, e não deixa de ser importante que os jogadores não se esqueçam de frisar essa ambição, para não deixar cair e para
para não adormecerem, digamos assim, porque a época anterior não pode ser repetida de todo. Outro jogador que vai ser a opção para o jogo com o Atlético de Madrid, tudo indica, é o Francisco Moura. Muita gente falou, porque eu tinha dito no outro vídeo, que o Francisco Moura fez uma época mais ou menos. Eu não disse que não é só a questão de ter feito a época mais ou menos. Todo o Porto fez uma época fraca, não é? Abaixo das expectativas. Mas o Francisco Moura foi bastante regular, ele jogou muitos jogos. É isso que eu queria dizer, que ele tinha nível para fazer outras exibições, porque ele era uma promessa. Os jogos que ele fez no Famalicão e no Braga indicavam que ele ia fazer mais. Por isso que eu disse que é uma nova oportunidade, é igual ao Sabu, é uma nova oportunidade para ele mostrar que realmente tem outro nível acima. Vamos ver, ele vem de lesão, foi o Zaidu que começou. O Zaidu não teve mal no jogo com o Twente, eu acho que o Zaidu é aquele jogador que eu já tinha dito que é querido pelos adeptos. Claro que tem muitos pontos fracos, também tem pontos fortes. E é um jogador que não é fiável para a época inteira, mas tem momentos. Mas sim, o Francisco Moura, temos muita esperança no Francisco Moura de que ele realmente esta época faça mais. Ele vem de lesão e vai voltar com o Atlético de Madrid, tudo indica. Vamos ver como é que ele volta. Em princípio, ele não vai voltar na sua melhor forma, porque vem de lesão. Mas está-se a aproximar a primeira jornada do campeonato, vai ser importante ver como é que Francisco Moura se integra aqui nesta equipa de Farioli na nova dinâmica. É preciso mais intensidade. O Francisco Moura é um jogador intenso. Eu acho que ele na época passada, houve jogos que se deixou levar por essa falta de intensidade global da equipa toda. Por isso que eu acho que ele vai ser um jogador diferente. Mas vamos ver, com o Atlético de Madrid podemos já ter algumas pistas, como é que ele vai ser esta época. Além de que esta lesão do Francisco Moura não foi muito longa, ele lesionou-se no estágio na Áustria, portanto ele recuperou rápido, portanto ele já fez alguns treinos com o Farioli, pode não estar no melhor ritmo competitivo, é verdade, mas de qualquer forma vamos conseguir ver já qualquer coisa, porque ele já treinou com este técnico, ele já sabe as ideias. Pode ser já um Francisco Moura diferente, vamos ver. Porque os laterais com o Farioli têm outros papéis. O Francisco Moura com o Anselmi tinha que fazer a ala toda. Agora ele tem que se integrar com um meio-campo mais robusto e com um extremo a jogar à sua frente. Portanto, vamos ter o Francisco Moura a jogar num sistema tático mais parecido com o do Famalicão e do Braga. Portanto, eu acredito que vai ser outro Francisco Moura. Falando agora aqui da expulsão do Gabri Veiga, teve essa questão que ele, ao ser expulso, poderia falhar a primeira jornada com o Vitória de Guimarães. Felizmente o árbitro não foi muito duro. Ele podia até nem ter expulso por ser um amigável. Tanto que eu acho que o Gabri Veiga e o jogador de Twente, no fim, abraçam. Santos Duarte mostrar o vermelho. Eles ficam meio confusos porque eles achavam que o árbitro ia mostrar amarelo por ser um amigável. No entanto, havia esse perigo de o árbitro ser um pouco duro no relatório e o Gabri Veiga apanhar 2 jogos e falhar o jogo com o Guimarães. No entanto, o Porto dissipou todas as dúvidas porque marcou um jogo amigável com o Famalicão. E agora esse amigável com o Famalicão também vai contar para o cartão vermelho do Gabri Veiga. Portanto, independentemente se ele apanha um jogo ou 2, o máximo que ia acontecer era também não jogar com o Atlético de Madrid, mas parece que vai ser apenas um jogo. Portanto, o Gabri Veiga está limpo e pode jogar, a não ser que volte a ser expulso, em princípio não. Portanto, vai poder jogar contra o Atlético de Madrid. Enfim, isto mete também aqui muitas questões técnicas que eu não entendo muito, questões legais, enfim, regras da Federação, mas parece que o árbitro deste jogo de treino do Porto Famalicão é um árbitro credenciado pela Federação, acho eu, e por esse motivo o jogo conta para limpar o cartão vermelho o castigo do Gabri Veiga. Enfim, eu penso que é isso. Se não for, se alguém puder deixar nos comentários algum que saiba mais algo sobre isto. Não queria muito entrar por esses pormenores que eu não entendo muito, mas acho que foi isso. O Porto usou esse jogo de Famalicão com um árbitro oficial para limpar mesmo o castigo do Gabri Veiga. E se realmente é esta a estratégia do Porto, mais uma vez o Porto mostra o quê? Muita organização, muito foco, disciplina, não está a deixar escapar nada. Pormenores como o Jorge Costa a apresentar o Bednarek, pormenores como um jogo de treino amigável com um árbitro da Federação para conseguir limpar os vermelhos do Gabri Veiga. Tudo isso são pequenos pormenores que mostram que o Porto está de facto atento a isto e que está de facto a levar muito a sério esta época. Nos treinos do Porto também surge a notícia que o Farioli dispensou os 3 jogadores da equipa B que estavam a treinar com ele. Parece que dos 3, o Domingos Andrade parece até que vai ser vendido para a Turquia. Mais um negócio de milhões, eu acho que é 1,5 milhão, se não me engano no valor, é mais ou menos por aí. E o Domingos Andrade, que chegou a época passada, parece que já vai embora. Portanto, jogou pela equipa B, nunca chegou a ter a oportunidade na equipa principal. O Farioli é muito exigente, ele não parece ter achado que eles tinham lugar na equipa principal. Mas também aqui tem outro fator, que é, normalmente os técnicos preferem o jogador que é contratado e que chega novo do que o da equipa B. Normalmente eles chamam jogadores da equipa B, a menos que haja um fenómeno, um jogador do outro mundo. Normalmente estes jogadores da equipa B servem mais para preencher as vagas que ainda estão por ocupar por reforços, para dar mais ritmo aos estágios. Foi mais para irem ao estágio da Áustria. No entanto, não deixa de ser digno de nota que ele não quis os 3 jogadores da equipa B, poderia querer. Em outras épocas em que o Porto teve menos profundidade no plantel, houve vários jogadores que vieram da equipa B, fizeram o estágio e ficaram na equipa principal. Portanto, não seria
de todo estranho que isso acontecesse. No entanto, isto prova mais uma vez o quê? Que o Porto está a investir muito no plantel, de tal forma que esta época o técnico não sente necessidade de repescar ninguém da equipa B. Portanto, ele está contente com o plantel que tem. Claro que ainda há jogadores que ficam, porque ele chamou muitos da equipa B. Eu penso que ele chamou 7, ainda tem 4 que ficam, mas penso que estão à espera dessa segunda fase do mercado, a tal fase em que o Porto vai tentar juntar mais dinheiro e provavelmente fazer mais algumas contratações, e a partir daí acho que vai deixar cair os jogadores da equipa B. Deixem nos comentários se acham que algum dos 7 chamados por Farioli vai ficar na equipa A. Os 4 que ficam agora são o Diogo Fernandes, o Gabriel Braz, o João Moreira e o André Oliveira. Os 3 que caíram é o Domingos Andrade, o Martim Cunha e o Brian Caicedo. Enfim, se acharem que algum deles vai ficar, eu sei que às vezes vocês acompanham muito os jogadores da equipa B, às vezes as pessoas têm alguma preferência, acontece muito isso para alguns jogadores da equipa B, então deixem nos comentários qual é que acham que vai ficar. Se é que algum vai ficar para a equipa A. Claro que depois, durante a época, eles podem ser repescados, mas eu digo jogadores que passam da equipa B para A, passam a fazer parte do plantel da equipa A. E já estamos mais perto, então, dessa apresentação do Porto com o Atlético de Madrid. Não sei se vai haver alguma surpresa. Deixem nos comentários se acham que vai haver alguma surpresa. O Porto está muito comprador. Pode, de repente, haver algum reforço anunciado assim de repente. O Porto é bom nisso. Tanto que o Bednarek chegou de surpresa. Ninguém estava à espera. Nem a imprensa ainda sabia que ele estava a chegar. Portanto, o Porto pode fazer a mesma coisa com outro jogador. Eu acho que se houvesse uma surpresa para esta apresentação, poderia ser o Kenneth Taylor, porque o Kenneth Taylor está a ser muito negociado, as pessoas meio que já esqueceram, mas é um jogador que o treinador quer muito. Mas o Kenneth Taylor não seria tanto para motivar os adeptos ou para embelezar essa apresentação, seria mesmo para agradar o Farioli. E seria mais uma prova que o Farioli está com muito controle, que eu acho que está mesmo, com controle total, na construção deste plantel. E o Farioli iria ficar muito feliz se tivesse o Kenneth Taylor. Enfim, poderia ser um médio, portanto, Kenneth Taylor, ou poderia ser um avançado, eu acho. Talvez alguém para fazer concorrência ao Samu, não sei, algum nome que apareça ali surpresa na apresentação. De qualquer forma, esse jogo com o Atlético de Madrid vai ser um grande jogo, porque é um jogo com uma boa equipa, uma equipa de primeira linha europeia. É aqueles amigáveis que eu acho sempre que é arriscado convidar equipas tão fortes, porque de repente pode estragar a festa, se ganham, de repente se essa equipa dá uma goleada, ainda por cima estamos em pré-época, pode acontecer, estraga um bocado a festa. Basta ver, por exemplo, o Benfica, que jogou com o Fenerbahçe e ficou 3-2, acabou por ser um grande jogo. Mas se perde, estraga um pouco a festa, eu acho. Mas não deixa de ser um grande jogo em cartaz, com tudo para encher o estádio. E é um teste de fogo, dos melhores jogos que temos para ver como é que a equipa está, para medir o pulso a essa equipa de Farioli antes da primeira jornada, que eu já disse, a primeira jornada para mim vai ser essencial. O Porto começa logo com o Vitória de Guimarães, uma das equipas mais históricas e mais difíceis de vencer no Campeonato Português. Vai ser um jogo assim essencial. É essencial que o Porto entre forte, dominador, e que vença esse jogo para então se lançar nessa época em que aposta tudo, com atenção aos pormenores, como vimos aqui, até esse pormenor do Gabri Veiga, de limpar os vermelhos do Porto, a ir ao pormenor, com o melhor mercado de sempre, o Porto a dar tudo para limpar a imagem. Esse jogo com o Guimarães vai ser essencial. E pronto, esse jogo com o Atlético de Madrid vai ser então a oportunidade de voltarmos a ver esse meio campo com Froholt, Varela e Gabri Veiga, esse meio campo super forte fisicamente e tecnicamente. Ou até com o Rodrigo Mora, que aparece ali de surpresa. Houve pessoas que comentaram no vídeo anterior que o Rodrigo Mora é segundo avançado e o Porto não joga com segundo avançado. Isso é verdade. Mas o que acontece hoje em dia com os segundos avançados muitas vezes é jogarem do lado esquerdo ou do lado direito e fletirem para o meio, como acontecia com o Otávio, por exemplo, no Porto, para dar um exemplo aqui no Porto, Otavinho, e portanto o Rodrigo Mora pode fazer a mesma coisa. Ou então jogar no número 10, como o Farioli fez no jogo com o Twente. Vamos ver se ele entra ou não. Se bem que se uma das teorias que eu tinha colocado no outro vídeo era do Porto estar a esconder o Rodrigo Mora para não vender, se for de facto isso, ele não vai jogar com o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid é sempre uma equipa perigosa que pode lembrar-se de contratar o Rodrigo Mora. E este jogo vai ser também uma oportunidade para ver essa dupla Prpic-Bednarek. Eu estou a apostar nessa dupla, mas também pode ser Neuer-Bednarek ou Zé Pedro-Bednarek. Enfim, confio menos nessa última possibilidade. Mas deixem nos comentários qual é que acham que vai ser a dupla de centrais. Portanto, muitas dúvidas para este jogo com o Atlético de Madrid. Dupla de centrais, qual vai ser? Meio campo, qual vai ser? Na lateral esquerda, continua o Zaidu ou volta o Francisco Moura? Muitas dúvidas aqui. Até mesmo no ataque, joga PP ou William Gomes. Depois da grande exibição que fez com o Twente, se calhar o William Gomes merece a titularidade. O Farioli tem aqui muito material para trabalhar e ainda está a fazer alguns testes. Pode até jogar de uma forma diferente da que jogou com o Twente para testar. Isso também pode acontecer, também é válido. E não quer dizer que seja assim que vai jogar com o Guimarães, porque o Vitória de Guimarães será um jogo oficial, será diferente, aí ele vai ter que entrar com tudo. E não esquecendo que infelizmente o nosso campeonato começa sempre com o mercado de transferências ainda em aberto. Portanto, podemos ter, por exemplo, o guarda-redes Diogo Costa na primeira jornada e depois já não ter nas jornadas seguintes.
Isso aí, enfim, são problemas que os técnicos têm que lidar, todas as épocas. Mas este ano o Porto, como está muito mais organizado, diria que não vai sofrer tanto com esse fecho de mercado, como tem sofrido nos outros anos. Porque o que tem acontecido nos outros anos é que o Porto tem um ou dois jogadores que não pode vender de maneira nenhuma, e depois são esses um ou dois jogadores que ficam até ao último dia de mercado de transferências ali na calha, e depois o Porto não tinha capacidade, muitas vezes não contratava ninguém para o lugar deles. Um pouco à imagem do que aconteceu em janeiro, que saiu o Nico Gonzalez e o Galeno, e depois o Porto não conseguiu substituí-los a tempo. Neste fecho de mercado já não vai acontecer isso. Mesmo que o Porto perca alguém, o Porto, além de estar com muita capacidade para renovar e buscar um jogador que o substitua, esse jogador que saia, por muito estatuto elevado que ele tenha, ainda tem essa confiança de que o Porto parece estar a dominar bem o mercado. Portanto, acho que não vai sofrer tanto. No entanto, pode haver alterações. A equipa que joga com o Vitória de Guimarães, pode haver jogadores que são vendidos depois e a equipa volta a mudar. Portanto, muita coisa para vocês deixarem nos comentários. Quero saber a vossa opinião. Se acham que o Bednarek vai ser o patrão da defesa do Porto, quem acham que vai ser ou que deve ser o parceiro do Bednarek na defesa? O Perpites, o Néo e o Zé Pedro? Se acham que o Porto está de facto a fazer o melhor mercado dos três grandes, chega dinheiro até das transferências do Félix e do Luís Dias, quem é o reforço que mais vos entusiasma até agora? Se acham que ainda falta reforços, um matador na frente, mais um médio, e se for mesmo preciso vender, quem vocês vendem sem abalar a equipa? Quem é inegociável? Ou quem acham que vai ser essa surpresa no jogo da apresentação? Ou quem é que vai ser esse jogador de surpresa pela negativa que vai sair mesmo no fecho de mercado de transferências? É isso, malta. Obrigado por assistirem o vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, deixem um like e até ao próximo vídeo.